Voltamos, é o segundo bloco ao vivo do programa 107 Saúde Master aqui pela querida TV Master. Agradecendo sempre os que estão agora nos canais da Claro, canal 20 e o canal 520 para praticamente toda a Paraíba. E é lógico, muitos internautas estão agora, nesse preciso momento, assistindo ao vivo pelo Facebook, no endereço que aparece aí, Masterizando TVM, pelo YouTube, esse é grandioso, em TV Master Play, e no endereço para todo o planeta, tvmaster.tv. Se quiser fazer uma pergunta de forma imediata, é muito fácil. Aponte a câmera aí do seu celular para o código QR que vai aparecer durante todo o bloco da entrevista e ele vai remeter para o WhatsApp e nós vamos poder, na medida do tempo que teremos, interagir. Outro fator possível nesse segundo bloco, já que iremos entrevistar um professor, doutor também, é pelo navegador. Basta você colocar, está aparecendo agora, e aí doutor, por extenso, né? iaidoutor.com, que eu vou receber aqui, através do mecanismo do WhatsApp, a sua pergunta e nós vamos interagir. Eu já tenho aqui a meu lado, é uma estreia também, uma indicação que eu já quero agradecer à grande amiga, que a filha dela já esteve aqui dando uma entrevista maravilhosa no programa 100, que foi a doutora Julieta. Eu quero agradecer aqui a professora e doutora também Margarete Diniz, porque eu tenho a meu lado aqui o professor doutor Lucídio dos Anjos Formiga Cabral. Seja muito bem-vindo, pela primeira vez o senhor está no programa Saúde Master. Obrigado, Fábio, pelo convite, né? Honrado pelo convite de participar do programa. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e estou aqui para ampliar essa discussão, falarmos sobre tecnologia e sobre saúde, que é tão importante. Doutor, eu já havia assistido, né? Está tudo na internet, graças a Deus, várias lives do senhor e assim, é impressionante assim. Eu tenho que testemunhar o conhecimento do professor e doutor. É uma área, né, que todos sabem que me estimula, é a tecnologia. E a tecnologia, que já era importantíssima na área de saúde como um todo, ela se tornou muito mais evidente e visível com a pandemia. Portanto, eu escolhi ou selecionei, e a partir daí o convite, né, na indicação da doutora Margarete Diniz, e eu tenho a meu lado aqui o professor. E eu vou ler também, é uma síntese do currículo do professor Lucídio dos Anjos. Ele é bacharel em Ciências da Computação pela UFC, é mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em Engenharia de Sistemas de Computação também, é professor titular da Universidade Federal aqui da Paraíba, é professor do Departamento de Computação Científica do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba e atualmente também é diretor do Centro de Informática. Ou seja, pensou em tecnologia, pensou justamente no doutor Lucídio. Doutor, parabéns, é um currículo assim maravilhoso e assim, repito, me estimula muito, porque a minha vida, eu estive inserido nesse contexto de falarmos hoje de tecnologia na área de saúde. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço suas palavras. Eu quero dizer assim da minha satisfação em ser professor, né? Professor para mim foi uma vocação, surgiu na minha vida como uma paixão. Eu, quando penso no futuro das próximas gerações, eu tenho em mente que daqui a 40 anos, todas as pessoas que estarão no mercado de trabalho, médicos, engenheiros, advogados, cientistas de todas as áreas, ainda estão por serem formados. Então, imagine a responsabilidade que as universidades possuem nesse momento de formar
as pessoas que estarão a serviço da sociedade daqui a 40 anos. Porque certamente a força de trabalho que está hoje posta no mercado será a força de trabalho aposentada daqui a 40 anos. E quem formará esse novo contingente de trabalhadores? As universidades. Então, é uma importância vital que as universidades ocupam, não apenas na formação de recursos humanos, como também no conjunto de pesquisas que serão desenvolvidas para a produção de novos conhecimentos e novas tecnologias que serão utilizadas na saúde, na agricultura e nos demais campos da ciência. Doutor, é uma análise aqui que eu sempre faço. A tecnologia, ela é vital para qualquer área, para a área de saúde, aquilo, repetindo, se tornou ainda mais primordial. Como é, doutor, que o senhor viu e está vendo, com 1 ano e pouco de pandemia, os adventos ou os fatores ligados com a tecnologia na medicina e na saúde? E aí, doutor? Eu acho que nós passamos a ter um avanço gigantesco, né? Todos os momentos da vida humana em que as adversidades se preponderaram, nós tivemos avanços assim inimagináveis, né? Períodos de guerra, períodos de grandes doenças, a sociedade sempre sai fortalecida e as universidades, os pesquisadores dão a sua contribuição. Agora, nesse momento de pandemia, o tempo recorde em que as vacinas foram desenvolvidas é a grande prova desses avanços. Em relação aos outros campos de desenvolvimento de programas, de novas tecnologias, de robôs, isso tem sido uma constante, né? A área da saúde é uma das áreas, pode-se dizer que talvez seja até a principal área mais beneficiada pelo avanço da nanotecnologia na parte microeletrônica. Ótimo, é lógico que é uma opinião assim que a gente tem ressaltado muito aqui no Saúde Master. Por algumas vezes trouxemos e vamos trazer sempre a robótica aqui para o contexto. Já trouxemos até robô, que é o caso do Róbios, né? Hoje tem o nome de Tom, que é o robô que atua na Unimed aqui de João Pessoa. Ou seja, é um assunto, repito, muito estimulante. E vamos para as primeiras perguntas que chegaram aí de forma antecipada para que eu possa fazer aqui ao doutor na área da tecnologia, na saúde também, né? Vamos ver o que diz aí a nossa primeira pergunta. Diz assim: como o senhor observa uma presença cada vez maior, em maior escala, de robôs nos procedimentos médicos e cirúrgicos? Quem perguntou foi o Oscar Assis, do bairro aqui de João Pessoa, em Água Fria. E aí, doutor? Bom, primeiro agradecer a pergunta de Oscar Assis. Com certeza, os procedimentos médicos e cirúrgicos vão se beneficiar cada vez mais da presença de robôs, né? Nem todos podem ser automatizados, mas muitos procedimentos já estão sendo automatizados. Na verdade, quando a gente fala de automação da presença de um robô, é um sistema de apoio, né, no auxílio das cirurgias. A grande vantagem desses procedimentos, vamos dizer assim, auxiliares, primeiro, redução do tempo de internação, precisão, uma proteção em relação à fadiga, a tremores que algum cirurgião possa passar, um mal-estar que aconteça durante a cirurgia. São procedimentos menos invasivos. Então, tudo isso contribui para que haja uma recuperação mais rápida do paciente, reduz o tempo de internação, e nós veremos que essa escala de robôs, da presença de robôs nos procedimentos médicos e cirúrgicos, ela é uma escala crescente. E eu espero que isso se propague de maneira acentuada também no Sistema Único de Saúde e possa chegar de forma distribuída a todos os cantos do país. Professor Lucídio dos Anjos, eu vou agora ler uma pergunta, essa chegou com certeza através do código QR que aparece aí, basta apontar a câmera do seu celular. Diz assim, doutor: de que forma o prontuário eletrônico nos consultórios e hospitais pode auxiliar o funcionamento dos serviços de saúde? Quem faz a pergunta se chama Ana Lu, ela diz que é aqui de João Pessoa, do bairro Manaíra. E aí, doutor? Bom, primeiro, eu sou suspeito para responder essa pergunta, porque eu conheço esse apelido, né? É o nome carinhoso pelo qual eu chamo minha filha, com certeza é ela. Que coisa bacana é isso, doutor. Quantos anos, doutor? Ela tem 24 anos, está no 5º ano de medicina na Universidade bacana. Federal da Paraíba. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado, filha.
Bom, eu acredito que essa questão que minha filha coloca, ela é uma questão importante, né? O Sistema Único de Saúde, com a questão do prontuário eletrônico, ele pode ter um conhecimento muito maior, como se fosse um censo demográfico. Na hora em que nós tivermos o conhecimento de todas as patologias e de todas as variáveis de cada paciente no Brasil, com certeza nós descobriremos padrões que podem encaminhar de melhor forma tanto as políticas públicas de combate e prevenção, né, políticas preventivas, como também a questão do tratamento. Porque um tratamento que se dá a um grupo de pacientes de uma determinada faixa etária, de uma determinada região, não é o mesmo que vai ter sucesso em outra região, em outra faixa etária. Então, esse conhecimento, inclusive para fazer cruzamento de dados com outras variáveis, sabendo, por exemplo, para cada paciente desse, que tipo de conduta médica, que tipo de tratamento ao qual ele foi submetido. Daí a gente pode chegar a padrões de sucesso em termos de tratamento, em termos de cobertura, em termos de prevenção, de maneira diversificada, de maneira bastante heterogênea. Então, ou seja, essa heterogeneidade que o prontuário eletrônico de dados vai permitir para essa base, formar essa base, com certeza nos dá tremendos subsídios para definição de políticas públicas, como eu já falei, e definição de tratamentos de sucesso. Vamos para uma próxima pergunta. Essa chegou de forma antecipada e o assunto que eu vou tratar agora com o professor doutor é um assunto que várias vezes já esteve aqui em evidência no Saúde Master, porque a pergunta diz respeito à inteligência artificial. Vamos ver o que diz essa pergunta e da onde partiu. Diz assim: a inteligência artificial já está sendo utilizada em grande escala, por exemplo, nos exames de imagem. Aí vem a pergunta: quais os reais benefícios ao paciente? É a Zilmar Maia, também de Água Fria. E aí, doutor? Bom, Zilmar, agradeço a pergunta muito interessante, né? E eu gostaria de responder essa pergunta dividindo em partes, né? Vamos primeiro falar um pouco, entender o que é inteligência artificial. Eu acho que um programa como esse, por exemplo, né, muito interessante, em que o Fábio tem a oportunidade de trazer profissionais que possam traduzir, colocar para o grande público, de forma simplificada, problemas de saúde, né? Então, a parte de IA, no caso, o que a gente pensa de inteligência artificial? Pensando do lado da computação, a gente traduz em algoritmos matemáticos que parecem, por vezes, um tanto complicados, mas quando poderia explicar de uma maneira muito simples. Uma criança, ela tem, nos primeiros anos em que ela começa a identificar formas geométricas, isso acontece de forma lúdica, com brincadeiras de encaixe. Pega uma peça, tenta colocar num determinado brinquedo, vê se aquela peça encaixa, e ela vai entendendo o formato de cada peça. Para o ser humano, identificar um determinado item, por exemplo, imagine que seja um animal. Ao olhar, rapidamente, você consegue enxergar que aquilo ali, reconhecer que seja um cachorro. Além disso, você consegue, por exemplo, dizer, se for um especialista, de que raça é aquele animal. Ao olhar, pode, inclusive, pressupor um diagnóstico rápido de que aquele cão, aquele cachorro esteja tendo algum problema de saúde. Então, esse tipo de atividade, que é muito fácil para o cérebro humano, para o computador ela tem que ser aprendida. E de que maneira o computador aprende? Uma vez que você começa a fazer superposição de imagens e aquelas imagens sejam identificadas como sendo de um cachorro, os algoritmos, a partir daqueles padrões de imagem, conseguem identificar. E aí, essa é a parte de IA trazida, por exemplo, para a aplicação de imagens. Imagine agora um olhar de um médico que pega uma imagem, por exemplo, de uma mamografia, de uma tomografia, de um raio-x, e que rapidamente, ao observar a imagem, percebe que uma parte da imagem corresponde a alguma alteração. Essa imagem, essa capacidade de visualizar uma imagem e enxergar um detalhe na imagem que chama a atenção, é uma capacidade humana que a gente tenta ensinar aos algoritmos. E aí nós dizemos que os algoritmos são capazes de aprender. Daí o uso de técnica de inteligência artificial nessa parte. Bom, se eu posso usar um algoritmo que é capaz de pegar uma imagem em que não há nenhum problema de saúde,
não há visível nenhuma alteração naquela imagem. Esse algoritmo é capaz de processar milhares e milhares de imagens e de separar. Essas imagens aqui não precisam de um olhar do especialista porque não apresentam nenhuma alteração. Essa outra imagem, aqui sim, precisa de um olhar diferenciado. Veja que nós teríamos um ganho aí inicial de celeridade para aqueles exames que não precisam que não apresentam nenhuma alteração. Para os demais exames, há o benefício de auxílio ao médico de que o médico passa a ter uma ferramenta que é capaz de pegar um exame que tem uma alteração, fazer um contraponto ou uma análise cruzada com um conjunto de imagens que existem num banco de dados, em que tem diagnósticos similares, e apresentar para o médico naquela situação. Então, isso é uma ajuda imensa e que traz benefícios, porque você vai ter uma precisão nos diagnósticos, né, e uma celeridade na tomada de decisão. Para reforçar ainda mais, doutor, estou me lembrando aqui, por exemplo, o robô, o Da Vinci, o XI, que brevemente, eu não posso dizer ainda, mas vai ter um aqui também na Paraíba, o Recife, já tem 5. O do Hospital Português do Recife, por exemplo, eu já tive a oportunidade, a convite de assistir uma cirurgia, é incrível. Eles vão passar a trabalhar no robô com 2 consoles. Aonde, por exemplo, isso vai ocorrer, já está ocorrendo em várias partes do Brasil e do mundo, o cirurgião, um dos cirurgiões, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, até na casa dele, remotamente, e a partir dali controlar aqueles chamados braços robóticos. E uma coisa muito interessante, como o ser humano, é óbvio, é passivo de possíveis erros, o robô, dentro daquela plataforma cirúrgica programada, se o homem produzir um movimento que não seja correto naquela cirurgia, o próprio robô ele trava. E isso vem tudo de uma metodologia também ligada com o que o doutor falou muito bem aqui, da inteligência artificial. Não é isso, doutor? Ou seja, o advento da inteligência artificial, ele está causando e vai causar maravilhas em todos os setores. Com certeza, Fábio. Eu concordo plenamente com a sua colocação. Nós estamos acostumados, por exemplo, ao entrarmos no avião e sabemos que os computadores que controlam o avião estão apoiando as decisões dos pilotos. Hoje nós estamos falando muito de carros autônomos, onde as decisões de mudança de rota, de freadas, de retomada de velocidade, as decisões do carro são apoiadas por algoritmos inteligentes. Então, na medicina também é a mesma coisa. A presença dos robôs nas cirurgias, como eu falei há pouco, há uma proteção, por exemplo, de um movimento, de um tremor, mesmo de uma fadiga que acontece durante uma cirurgia muito longa. A presença dos robôs dentro dos centros cirúrgicos é uma crescente. Eu acredito que vai se sofisticar cada vez mais, porque o conhecimento dos médicos está sendo transportado a cada momento para esses algoritmos. Então, os programas estão se tornando cada vez mais inteligentes, mas nunca, em nenhum momento, um robô desse irá substituir a figura do médico cirurgião, porque a tomada de decisão cabe ao médico, a responsabilidade, a análise, a decisão é do médico. O que o robô faz é simplesmente ter uma ferramenta de segurança que traz celeridade e precisão no procedimento. Doutor, chegou outra pergunta aqui pelo código QR. Doutor, estou vendo uma coisa aqui, é do bairro também de Manaíra. O senhor tem outra filha? Não sei, doutor, deixa eu ler aqui. Diz assim, a pergunta: a telemedicina foi disseminada de forma grandiosa nessa pandemia. Aí vem a pergunta: o senhor acha que isso foi uma coisa que veio realmente para ficar? Quem fez a pergunta foi a Ana Luísa de Manaíra. E aí, doutor? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acredito que veio sim para ficar. A telemedicina é uma realidade, assim como o ensino usando as mediações tecnológicas também veio para ficar. Nós não vamos voltar ao ensino presencial como acontecia antes. A telemedicina ela permite, como você inclusive falou, Fábio, no bloco há pouco,
ela permite, por exemplo, cooperação médica, ela permite atendimento remoto, ela permite que você tenha 2 médicos trabalhando um longe do outro e onde um supervisiona a cirurgia que o outro está fazendo, né? Isso já é utilizado pelos exércitos americanos, né, nas bases militares ao longo do mundo, e é uma tecnologia que antes era muito cara, que está se barateando e que aos poucos está chegando para a rede privada e certamente será amplificada também na rede pública do SUS. Nós estamos ao vivo, só repetindo, programa 107, Saúde Master, pela TV Master. Vamos para uma próxima pergunta que chegou através dos nossos dispositivos antecipadamente. Diz assim: como otimizar os processos de automação em um centro cirúrgico, já que o tempo de cada cirurgia é incerto? Quem perguntou foi a Olga Marques, do bairro aqui de João Pessoa, do bairro do Bessa. Doutor, eu achei muito interessante essa pergunta. E assim, é lógico, se tem, como sabemos, o tempo médio de uma cirurgia, mas a gente nunca pode prever o tempo total e por aí vai. Como a automação ajuda ou ajudaria nesse procedimento, doutor? Ok, Fábio, eu agradeço a Olga pela pergunta. Eu primeiro vou pontuar a questão da incerteza, depois a questão do contexto do centro cirúrgico e a otimização dos processos de otimização, de automação. A questão da incerteza num procedimento, qualquer que seja ele, na nossa sociedade nós temos diversas atividades, das mais complexas, e todas elas é possível sempre, a partir de um histórico, usando estatística, gostamos de usar a palavra estocástica, você colocar um intervalo de confiança em que você diz, do histórico de cirurgias similares, por exemplo, 90% das vezes a cirurgia demora uma quantidade, varia entre tantos minutos e tantos minutos. Então, nós determinamos o intervalo. A partir daí, tendo essas informações servem para um planejamento. Então, a incerteza ela não é total, porque a gente consegue definir um percentual grande sobre uma variação mínima do tempo da realização da cirurgia. No aspecto da automação, então, assim, antes de falar da automação, nós temos a ação de planejamento. Num hospital tradicional, mesmo que não haja um nível de automação de TI, o agendamento das cirurgias num bloco cirúrgico, ele passa para definir qual é o dia, qual é o horário, que cirurgia vai ser feita, qual é a equipe e um tempo uma duração mais ou menos estimada. A partir daí é feita a programação, ou seja, o sequenciamento de cirurgias que irão acontecer naquele bloco cirúrgico. Imagine que um hospital tenha mais de um bloco cirúrgico. Então, não é produtivo que essa programação continue sendo feita de forma mais ou menos manual, mesmo que você esteja utilizando uma planilha Excel ou algo assim. É interessante que haja um sistema, primeiro, um sistema de TI, que teria o primeiro ganho, que seria fazer isso usando uma ferramenta computacional, que permitiria que não houvesse conflitos, duplicidade de marcação de cirurgias. E segundo, a parte de otimização. Então, quando a gente fala em otimizar um processo, imagine, antes de eu falar mais especificamente na pergunta, eu vou abrir um parênteses aqui e coloque a seguinte situação. Imagine que você tenha 3 atividades para fazer num dia. 2 atividades estejam fora de casa, espalhadas pela cidade, e uma terceira atividade em casa. E você pode fazer em qualquer ordem. Se você analisa que esses 2 locais onde você tem que sair de casa para visitar são pontos próximos, então o melhor seria sair de casa, visitar esses 2 endereços, fazer o que você tem que fazer lá e voltar para casa, e a terceira atividade seria em casa. Qualquer outra ordem, onde a atividade de casa estivesse no meio das outras 2, você perderia tempo, né? Então, é isso que significa procurar a melhor programação. Cada cirurgia que acontece num centro cirúrgico, ela tem um tempo de preparo e ela tem um tempo de limpeza do bloco para que seja encadeada uma próxima cirurgia. Então, pensando nisso, é possível construir modelos matemáticos, e aí é onde entra o processo de automação, em que você procura a melhor sequência de cirurgias, de modo que você consiga fazer naquela disponibilidade de horas de tempo dos blocos cirúrgicos, você consiga encaixar mais cirurgias. Então, você tem um ganho de eficiência e de produtividade.
Já que nós estamos falando agora, nesse momento, de bloco cirúrgico, de hospitais, de clínicas, eu quero falar da Arquimaismed. É isso mesmo. É uma empresa, um escritório de arquitetura que é especializado, lógico, em projetos na área médico-hospitalar. Aí estão aparecendo as duas arquitetas responsáveis pelo Arquimaismed, tanto a doutora Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho. E elas terão, com certeza, o melhor projeto para a sua clínica, para a sua reforma do consultório ou até para um projeto hospitalar. Notem os ambientes, vejam realmente que há toda uma estruturação, uma fundamentação na base da arquitetura, porque sabemos que para se projetar um consultório, uma clínica, um centro cirúrgico, se envolve muita tecnologia e tem que se atender a diversos protocolos. Portanto, vocês estão notando, com certeza, a excelência dos projetos idealizados pelo escritório Arquimaismed. Portanto, pensou em arquitetura médico-hospitalar na Paraíba, em qualquer região, você vai lembrar da Arquimaismed. E aí está o telefone do WhatsApp, direto com as arquitetas, é o 99332-3002. Portanto, isso é definitivo. Pensou em arquitetura no âmbito da medicina, é fazer o contato nas redes sociais com a Arquimaismed. Doutor, a gente está quase no final do programa Saúde Master 107. Eu vou fazer uma pergunta agora, vamos dizer assim, muito profunda, e eu sei, lógico, da sinceridade e do balizamento tecnológico e do conhecimento profundo que o senhor tem. Isso é inquestionável e os telespectadores, as telespectadoras estão observando. Doutor, nós temos alguns médicos, isso é normal, ou vários médicos, que não usam ou até não gostam da tecnologia. Em contrapartida, temos uma grande maioria que vê e utiliza a tecnologia já sabendo que ela salva vidas, ela é fundamental. Aí vem a minha pergunta: se eu tenho médicos, vamos dizer assim, da mesma especialidade, uma especialidade qualquer, um bom médico que não usa a tecnologia e outro bom médico também que usa a tecnologia, poderíamos, doutor, dizer que esse médico que hoje usa a tecnologia, o paciente diante desse médico, ele está com mais chances de um diagnóstico perfeito e de uma conclusão no seu tratamento. E aí, doutor? Bom, eu diria que no caso do médico que usa todos os recursos que ele tem disponível, né, ele tem mais chances de dar um diagnóstico mais correto. Obviamente, a gente não pode aqui predizer qual a capacidade particular de cada médico, mas supondo 2 profissionais qualificadíssimos, né, com certeza, com todas as chances de fazer um diagnóstico correto, aquele que utilizar de todas as possibilidades de diagnóstico, de cooperação, de mais estudos, de consulta, mais atualizado, ele tem sim mais chances de produzir um diagnóstico com mais possibilidade, com mais, digamos, com menor risco de erro, né? Vamos dizer assim. Eu vejo essa questão da tecnologia como um caminho em que move a todos nós, a sociedade está em transformação, não há como frear até o processo de inovação, que é um processo inercial, né? Há 10 anos atrás, quem imaginava uma relação médico-paciente, ou médico-estrutura operadora, como hoje. Hoje, você, para se relacionar, você tem canais como o WhatsApp, você acessa os resultados de exames através de aplicativos.
Os próprios consultórios médicos se relacionam com as operadoras através de sistemas computacionais, né, todos interconectados com a internet. Os profissionais conversam entre si, cooperam na análise de exames, e tudo usando os mecanismos de tecnologia que nós temos hoje. Professor, nós praticamente encerramos esse programa Saúde Mais 107, é lógico. Quero uma consideração final, uma palavra de otimismo do senhor, já agradecendo. Eu sei que aqui o senhor tem todos os títulos assim necessários, né, para a área de tecnologia, mas eu não tenho dúvida que o que mais orgulha, com certeza, é quando a gente chama o senhor de professor. Eu acredito porque, assim, eu também tenho esse título, foram 37 anos dando aula, né, de física, informática e robótica. Ganhei outros vários títulos, mas o que eu gosto mesmo, o que me anima, o que me motiva é quando diz, professor Fábio. E aí, doutor? Bom, então me permita lhe chamar de professor Fábio também. Com certeza, obrigado. Esse é o título que me dá mais orgulho, tenho um prazer muito grande em ensinar. Eu acho que eu descobri ao longo da minha vida profissional essa minha vocação. Eu tenho um prazer ainda maior quando eu vejo alguém a quem eu tive a oportunidade de lecionar, de ministrar aulas, e vejo essa pessoa se desenvolver, ir além, de ser uma pessoa curiosa, e eu percebo que na minha vida como docente eu tenho estimulado esse comportamento. Então essa é uma grande alegria que eu tenho. Quando eu encontro alunos que me dizem assim, professor, aquilo que o senhor me ensinou até hoje eu lembro. Eu uma vez encontrei com um ex-aluno no aeroporto de Brasília, hoje ele é professor na Federal do Piauí, Pedro, e Pedro disse assim, Lucídio, eu estive numa banca na Universidade de Fortaleza, e lá conheci um colega, o professor Adriano Bessa Albuquerque, e Adriano me perguntou de onde eu era. Eu falei, sou do Piauí, você tem um grande amigo de Teresina, que se formou comigo, o professor Lucídio. Ele se lembra demais, foi meu professor, e por causa dele, quando ele chegou do mestrado, foi que eu não abandonei o curso de computação, porque eu estava extremamente desestimulado. Aquilo me tocou de uma maneira que eu percebi que eu tinha sido importante. Então, quando a gente faz a diferença na vida dos outros, para melhor, essa é a grande alegria, a recompensa que a gente leva da vida acadêmica é essa. Doutor, eu atesto exatamente o que o senhor falou. Estou me lembrando, na semana passada nós tivemos aqui uma entrevista maravilhosa com a doutora Vani Cleide, e foi uma surpresa, assim, emocionante para mim, quando ela chegou, já aqui no estúdio, eu não sabia realmente, que ela disse que eu tinha sido professor dela. Aí isso foi maravilhoso, isso deu toda uma dinâmica, uma motivação à entrevista. E são momentos como esse que Deus reserva, né, que são muito gratificantes, não é, doutor? Com certeza, assim, Deus escreve o caminho da gente de uma maneira que a gente não sabe. E todos os momentos ruins são aprendizados, e eu espero em Deus que a gente consiga sair dessa pandemia, que a vida volte ao normal, que voltemos a ser felizes. E, claro, a gente estava conversando aqui sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. A ciência vai avançar, vai continuar avançando, novos pesquisadores surgirão, novas pesquisas, definição de incerteza, o que hoje é incerteza, no futuro vai virar uma certeza. E com certeza nós viveremos dias felizes no futuro. Muito obrigado de coração, professor Lucídio dos Anjos Formiga Cabral. E nós estamos encerrando a edição número 107 do programa Saúde Master. Fique com Deus e até uma próxima edição, que obviamente já será a edição de número 108. Pois não, doutor? Eu só queria, Fábio, agradecer a oportunidade, agradecer o seu convite, dizer da minha satisfação de participar, de estar aqui com vocês. Agradece ao senhor. E um abraço a todos que estão nos assistindo. Boa noite, fiquem com Deus.